Salmo 138, versículo 1 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, nos ensina através da tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais um ano terminando, esse salmo é um salmo de ação de graça. Aqui o salmista Davi, ele está agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, pela fidelidade de Deus na vida do rei. Davi, do seu reinado, estava próspero. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. Temos luta? Temos, irmãos. Quem que não tem luta? Temos prova? Temos. Quem que não tem prova? Passamos por momentos difíceis? Passamos. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. E Davi passou por problemas difíceis, irmãos. Veja bem, uma pessoa inocente, chamado por Deus para ser o rei de Israel, e o rei que estava dirigindo Israel naquela época, dominando Israel, tentou matar Davi várias vezes, né? Então, mas ele nunca desistiu, sempre permaneceu fiel, louvando e adorando ao Senhor. Eu sei que tem momento na vida, irmão, que é difícil você abrir os seus lábios para adorar a Deus e glorificar o Senhor. Eu sei, é difícil, irmãos. Mas com a ajuda de Deus, nós louvamos e agradecemos a Deus. Continuamos em frente, porque nós não podemos nos entregar às angústias da vida, não, irmãos. As tristezas, as decepções, ilusões, tudo isso fazem parte do nosso dia a dia. Jesus foi bem claro sobre isso, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Então, seguir em frente. E Davi, nesse salmo, nos ensina muito. E nesse salmo nós encontramos, irmãos, 3 tipos de expressões de adoração nesse salmo. 3 tipos de expressões de adoração nesse salmo. Louvor, quer dizer, de coração, louvor de agradecimento e louvor de ação de graça. Primeiro, Davi louva o Senhor de coração. Seu coração está aberto para louvar o Senhor. Não é de qualquer maneira que nós louvamos ao Senhor, é de coração. Porque, irmãos, abrir a boca e cantar, tem pessoas no mundo que canta bem, tem voz, dom de Deus para cantar, mas ele não louva o Senhor. O mundo e as pessoas, e até mesmo nas igrejas, se confundem. Veja bem, adoração com honra. Adoração se dá a Deus. Honra, você honra quem está acima de você. Por exemplo, a pessoa recebeu um dom, ela tem que ser honrada por aquele dom, amém. Mas só que o dom vai glorificar aquele que deu o dom, que é Deus. Ele vai ser adorado. E nós muitas vezes adoramos e não honramos. E honramos a Deus, não adoramos a Deus. E nesse salmo, Davi ensina tudo isso. Então, com a ajuda de Deus, quero ministrar aos irmãos exatamente sobre isso. Primeiro que nós encontramos, versículo 1 e 2, aí o salmista diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença do Deus a ti cantarei louvores. Tem até um louvor que a igreja cantava muito nos anos 80, né? Final dos anos 70, sobre esse versículo aqui. E o versículo 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade,
pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, versículo 1 e 2, Davi louva a Deus, veja bem, como ato de coração, agradecido a Deus, ele é grato a Deus. Irmãos, agradecer a Deus por bênçãos recebidas é gostoso, dá ânimo, né? Você sorri, Agora, agradecer a Deus diante das lutas, das provas, não é para todo mundo. É aí que você vai encontrar o nosso irmão Jó, glorificando e exaltando ao Senhor, nos momentos de prova da vida dele. Então, louvor de coração sincero, para que outros deuses vejam. Davi deixa uma coisa bem clara, que nós muitas vezes não prestamos atenção. Davi diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti, cantarei louvores. Então Davi louva com o coração sincero, para que os outros deuses, os inimigos do Deus verdadeiro, veja que ele está adorando a Deus diante das suas dificuldades e das suas provas. Porque existem muitos deuses nesse mundo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a glória de Cristo. Então louvar a Deus com o coração sincero, para que os outros deuses vençam. Vejam, irmãos, o mundo tem que ver em nós, igreja, os verdadeiros adoradores, porque Jesus falou que o Pai procura, e se procura é porque existem poucos adoradores. Outra coisa que Davi faz nesse versículo 1 e 2, louvar com reverência ao templo e ao nome de Deus. Ele louva a Deus em reverência ao templo e ao nome de Deus. Muitas vezes nós temos reverência a Deus, mas não temos reverência com o templo. Olha o versículo 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo judeu. Era normal eles, você vê Daniel, dobrava o joelho, olhando para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, agradecendo a Deus. Então, ele honrava a Deus, louvava a Deus, pelo templo de Deus e por Deus. Então, louvar a Deus em reverência ao templo e ao nome de Deus. Irmãos, muitas vezes, nós não reverenciamos a casa de Deus, e não adoramos de coração, porque alguma coisa, né? Se você tem um templo suntuoso, com ar-condicionado, refrigerado, aquela coisa toda, mas você pegar um templo, por exemplo, né? Dia de calor, ventilador não funciona direito e quebra, aquela coisa toda, é difícil? É difícil. Só que um coração agradecido, ele vai agradecer a Deus, irmãos. Ele vai agradecer a Deus. Pastor, mas é difícil. É difícil. Agora pega você aí, vai ver os irmãos lá na África, lá, 40 graus à sombra, e eles embaixo daquela lona de plástico. Você já ficou embaixo de uma lona de plástico? 35 graus, dá a impressão de estar 60 graus, é coisa triste, é coisa terrível, e os irmãos lá, eles começam o culto 8 horas da manhã, não é 9 horas não, é 8 horas da manhã, vai até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e lá eles dançam, eles pulam, eles glorificam a Deus. Por quê? Agradecido a Deus. Só que eu aprendi uma coisa, irmãos, só louva e adora a Deus aquele que é grato a Deus pela salvação da alma. Você pega, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, você vai encontrar isso, quando Jesus vai na casa de Simão lá, chega lá, Simão está lá, rico, e Simão lá, quando de repente chega uma mulher, vai lá, derrama uma lágrima nos pés de Jesus, e joga o cabelo, e o Simão fala assim: se ele soubesse quem era essa mulher aí, ele não deixava fazer isso não. Jesus, conhecendo o coração de Simão, o pensamento, ele falou assim: Simão, tem uma coisa para dizer para você, Simão. Fala, mestre. Cheio de dia, né? Fala, mestre. Simão, eu entrei na tua casa, você me deste água para lavar os pés, você não me deu azeite para ungir, não me deu ósculo. Essa mulher, desde o momento que entrou, ela não cessa de lavar meus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Agora eu vou te contar uma história, Simão. Conta, mestre. Aí Jesus contou a história do perdão. Aí o Simão falou assim: eu creio que aquele que mais foi perdoado vai agradecer mais.
Então, Simão, é o caso dessa mulher. Essa mulher é o caso dela. Essa mulher, ela agradece a mim pelo perdão dos seus pecados. Você é rico, você tem de tudo, você não é agradecido a Deus. Então, agradecer a Deus na hora da dificuldade é que nem aquela mulher lá, lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com o cabelo. E o Simão, cheio de si, doutor da lei, aquela coisa toda, não sabia exatamente o que era adoração ao Senhor. Então, louvar a Deus com reverência ao templo e ao nome de Deus. Esse é um problema sério, estamos vivendo hoje, irmãos. Hoje tem pessoas que dentro da igreja assistem celular, joguinho e tantas coisas mais. Cuidado com isso, cuidado mesmo, cuidado com isso. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 2, irmãos, louvar a Deus pela grandeza da palavra de Deus. O salmista diz bem claro aqui, ó: engrandecerei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandecer sua palavra acima de todo o teu nome. Eu louvo a Deus pelo tempo, pela salvação da minha vida e pela palavra de Deus. Irmão, se tem uma coisa que não pode faltar em nossas vidas, é a palavra de Deus, e nós sermos gratos pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada para nós, igreja, hoje. Então nós somos gratos a Deus por isso. Primeiro tópico aí, louvor de coração. Você vem à igreja, louve a Deus de coração. Não precisa um animador de auditório falar para você: adora a Deus, irmão. Não precisa não. Você tem que ser espontaneamente um adorador. Como diz aquele louvor eu não sei nem, eu lembro do cantor, adorador por excelência. Adorador por excelência, é Nani Azevedo, né? Adorador por excelência eu quero ser. Então você seja um adorador. Contemple o templo do Senhor. Não é suntuoso, não é majestoso, mas o salmista do Salmo 84, quando ele chegou no templo, ele foi um adorador do templo. Ele chegou no templo, viu o pardal, a andorinha, ele falou assim: olha, o pardal encontrou casa e a andorinha ia para si, mas eu, e a sua prole, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. Você vai subir no lugar mais alto, onde Deus está, através do Espírito Santo, através do teu louvor, da tua adoração. Tem momento que você está louvando a Deus, que tem os louvores, que você sai desse mundo, irmãos. Não é porque você está em pé, não, sentado, deitado, onde você estiver, você sai desse mundo, você fala assim: meu Deus, como é gostoso, porque o seu coração e a sua mente está envolvida na adoração, no louvor a Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa que nós vemos aqui nesse salmo é o louvor em agradecimento pelas orações respondidas. Olha o versículo 3, louvor por agradecimento às orações respondidas. Versículo 3, no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Louvor de agradecimento pelas orações respondidas. Agradecimento por Deus nos ouvir. Você acha que você vai à igreja, ou você vem à igreja, adorar ao Senhor, e você de coração está louvando ao Senhor, Deus não vai ouvir? Deus vai ouvir, irmãos. Deus vai ouvir. Agora a questão de responder, é Deus que vai agir, a maneira é dele, não é nossa. Para mim, tinha que ser agora. Mas se Deus fala assim: espera um pouco, que o Senhor pode dizer não? Deus ouve, irmãos. E tem uma coisa, a Bíblia fala que diante de Deus tem um memorial escrito no céu, que os anjos um dia, nas taças da ira de Deus, vai ser derramado as orações dos santos, e esse memorial está tudo escrito lá, o que acontece na minha e na tua vida, no nosso culto a Deus. Então o que eu aprendo nesse versículo 3? Agradecimento por Deus nos ouvir. Segundo lugar, agradecimento pelo alento, pelo alimento da minha alma, que é o sustento da minha alma. Deus sustentou a minha alma. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nenhum de nós estaremos aqui hoje. Nenhum de nós. No dia que eu clamei, me escutaste, alentaste, fortalecendo a minha alma. Quem te fortaleceu essa semana foi Deus, através do Espírito Santo, através da palavra dele.
Por quê? Você louvou a Deus no domingo, você não pôde vir na igreja na terça, na quinta-feira, mas você louvou de coração a Deus, e durante a semana, Deus sustentou a tua alma. Não é porque você é super crente, não é porque você é mais, não, é porque Deus é mais. Porque Ele ouviu o seu clamor, ouviu o seu louvor, escutou. Então Deus agiu em seu favor. Então agradecimento pelo alento, quer dizer, o alimento da nossa alma, sustentou nossa alma. Que mais eu aprendo esse versículo 3? Agradecimento pela fortaleza da nossa alma. As nossas almas têm que ser gratas a Deus por tudo que Deus tem feito, irmãos. Agora no versículo 7 e 8, nós vemos o outro tipo de louvor que Davi faz nesse salmo aqui, versículo 7 e 8. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a sua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das suas mãos. Louvor agora em ações de graça. Davi agradecendo a Deus, porque deixa bem claro aqui, ó, andando no meio da angústia, Deus vai verificar ele, o Senhor guarda ele, nem diante dos seus inimigos, seus adversários, Deus vai guardar ele, proteger e assim por diante. Então, louvor em ação de graça, louvor por Deus nos proteger no meio das angústias, versículo 7. Quantos momentos de tristeza você passou essa semana? Mas Deus te sustentou. Quantos momentos de alegria você passou? Mas Deus te sustentou. Deus, na mão dele está o querer efetuar. Só que nós aceitamos a alegria e não aceitamos tristeza. Pastor, mas não é para aceitar mesmo. Irmãos, cuidado com o evangelho do triunfalismo religioso, que tudo tem que estar bem, que você tem que ter iate, jatinho, casa na praia, apartamento lá no como é que chama, no Alphaville e tudo mais. Cuidado com esse evangelho triunfalista. Jesus não prometeu triunfalismo para ninguém, pelo contrário. Quando chegar para esse Jesus, eu quero te seguir. Olha, rapaz, as aves dos céus têm seus ninhos, olha, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Toma a sua cruz, vem e segue-me. Deus pode dar para você? Pode, irmãos, mas o que Deus quer de nós é louvor e adoração. Ele tem que ser louvado e adorado. Ele tem que ser louvado e adorado, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos fez ovelhas do seu pastoreio, é Ele que nos fez. Então, quando você louva a Deus, você é propenso, como Davi, a triunfar nas lutas, nas guerras, nas batalhas e na vida material também. Mas você tem que louvar, você tem que adorar a Deus. Por quê? Porque esse é o método de Deus, não é o método nosso, é o método de Deus. Então louvar com ações de graça, louvor por Deus nos proteger no meio da angústia, louvor pela salvação, louva a Deus pela salvação. No versículo 7, está as duas coisas aí, louvor no meio da angústia e louvor pela salvação. No versículo 8, Davi diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que concerne a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, não desampares as obras das suas mãos. Louvor pela permanência constante de Deus em nossas vidas. Deus nunca nos abandonou e nem irá abandonar. Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não te deixou e não vai te deixar, não vai te abandonar. Então, diante de tudo isso, como agem os verdadeiros adoradores? Irmãos, sabemos que o adorar é um verbo transitivo. Eu adoro, tu adoras, ele adora, assim por diante. Transitivo. Adoração é um substantivo feminino. Então, em primeiro lugar, a adoração flui de um relacionamento genuíno com Deus. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade.
Então, a primeira coisa que acontece, adorar a Deus em espírito e verdade. Eu não vou fingir. Eu não vou à igreja para fingir que eu sou crente. Eu não vou à igreja para fingir que eu sou um adorador. Eu vou à igreja para expressar o meu sentimento de louvor e gratidão a Deus. Pastor, mas mesmo, você conhece minha situação, estou com a conta no banco, né? Lá o cheque especial já estourado. Louva a Deus. Nunca se esqueça de uma coisa: Ele é o dono do ouro e da prata. Quando o povo de Israel reclamava de tudo, dizia assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro. Deus pode reverter a situação quando estamos adorando. Quando Jó estava adorando, Deus restaurou todas as coisas da sua vida. É no meio da adoração, lembra aquele hino do Mato Nascimento que fez tanto sucesso, que é a vitória? Vai chorando, geme e chora. Ele conta o testemunho daquele hino lá, você chora, sem comida, sem devendo, sem o barraco quase caindo, é ou não é? Mas ali permanecendo fiel ao Senhor, e Deus sustentou ele, restaurou a vida dele. Então, a primeira coisa, a adoração foi do relacionamento genuíno com Deus. Adora pelo Espírito de Deus e não por sua vontade. Porque o que impulsiona você a adorar ao Senhor e louvar ao Senhor é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho muito medo, irmãos, de fazer alguma coisa para Deus sem a orientação do Espírito Santo. Eu tenho muito medo, porque nós estamos em terreno sagrado, irmãos. Não é de qualquer maneira. Quando a pessoa, Deus mandou fazer isso, daí a pouco, daí 2, 3 meses já mudou ao contrário. Deus mandou mudar, daí a pouco já mandou voltar de volta é boa, né? Voltar de novo. Espera aí, que negócio é esse? Que Deus que é esse? Não é assim não. Deus é organizado, Deus é ordeiro. Então, adorar a Deus pelo Espírito de Deus, não por pura vontade, não. Veja bem, é pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus que traz em mim o espírito de adorador. Aí eu vou adorar a Deus, eu vou engrandecer o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor. Adora a Deus porque tem um relacionamento verdadeiro com Deus e não entusiasmo. Quando o Espírito Santo está em você, você adora a Deus, não é pelo entusiasmo, não é por sensação, não é por emoção, mas é porque você tem um relacionamento verdadeiro com Deus. O relacionamento de Davi com Deus era tão grande, que lembra quando Saul ficava endemoniado, que Davi pegava a guitarra lá e tocava lá, e o espírito saía de Saul? Por quê? Porque tinha um relacionamento com o Espírito de Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós vivemos em um mundo em que o nosso louvor vai fazer a diferença. Os deuses do mundo vão ver que você é um adorador, e Deus vai responder o seu louvor, a sua gratidão, porque Ele é o Senhor da tua vida. Outra coisa, irmãos, agora, segundo lugar, o objetivo do adorador é dar ao Senhor e não adquirir dele. Isso aqui é um problema sério. Se ensina muito que na adoração você tem que pedir, adquirir de Deus. O louvor não é isso. O louvor, você vai adorar o Senhor, mas não adquirir dele. Exemplo para você simplificar, Natal está aqui. Mateus capítulo 2, verso 1 ao 12, quando os 3 reis magos foram visitar Jesus. O que eles levaram para Jesus, irmãos? Ouro, incenso e mirra. Jesus precisava daquilo? Não, mas ouro representa a realeza, a verdade. Ouro, símbolo da riqueza de Cristo. Jesus era rico, não precisava daquilo, mas levaram como meio de adoração ao Senhor. Incenso, lembra a verdadeira adoração no tabernáculo. Lá o incenso era queimado para perfumar e subir diante de Deus. Incenso fala também das orações dos santos. Então o verdadeiro adorador adora a Cristo em oração, e mirra
era usada no sepultamento, fala do cheiro de morte e cheiro de vida do cristão. O cristão é alguém que tem cheiro de morte e cheiro de vida. Então o objetivo do adorador é fazer Deus e seus feitos conhecidos. Os magos vieram de longe adorar Jesus para fazer o plano de Deus ser conhecido por aquelas pessoas que viviam no local e não sabiam. Eles seguiram, irmãos, a estrela, quilômetros e centenas de quilômetros, para fazer as pessoas conhecerem o plano de Deus. O louvor é exatamente isso. Você abre a sua boca, os seus lábios, para fazer Deus conhecido para as pessoas. Você quer ver uma coisa? Aqui onde se shopping, aqui na Vila Prudente, aí era a fábrica da Volkswagen. E um dia eu estava lá no quartel do bombeiro lá, trabalhando no bombeiro lá do quartel da Volkswagen, e estava mexendo em umas máscaras lá que nós tínhamos usado no trabalho, e estava louvando ao Senhor. Aí entrou um senhor, até era um gerente. Ele entrou, falou assim: eu entrei aqui para ver, que eu gostei dessa música, hein? Essa música é bonita, hein? Porque eu estava cantando: então minha alma canta-te, Senhor, grande. É bonito. É da igreja? Eu falei: é da igreja, é dos cristãos, louvar e adorar o Senhor. Quer dizer, ele entrou para ver quem estava louvando, quem estava agradecendo. É para isso, irmãos, é para isso. O louvor é para as pessoas ver. Você vê quando a gente fazia culto na praça, ou faz culto na praça, quando você começa a louvar o Senhor, as pessoas começam, mesmo de longe, né, Luciano? Aí, lá de cima, lá, as pessoas debruçadas lá em cima, lá, só. Mas as pessoas vêm ouvir. Então o louvor de coração é para as pessoas sentir a sua emoção e gratidão a Deus. Então o que eu aprendo mais? Terceiro lugar, a motivação da adoração flui do Espírito que habita em nós. Qual é o Espírito que habita em você? Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a motivação da adoração foi do Espírito que habita em você. Qual é o Espírito que habita em você? O Espírito de vida, do fôlego de vida, é de Deus também. Mas o Espírito Santo que Deus te deu para Ele ser glorificado e para você adorar a Ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Esse é o culto que é prestado a Deus, é o culto verdadeiro a Deus. Então, qual é o Espírito que habita nos filhos de Deus? É o Espírito Santo. O que o Espírito faz? Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para glorificar o nome dele e o nome do Pai. O Espírito vai testificar de mim e do Pai. O que mais eu aprendo nisso aqui, irmãos? O Espírito de Deus dá ânimo ou desânimo para adorar. O Espírito de Deus dá ânimo ou desânimo para adorar. Uma pergunta: o Espírito de Deus dá ânimo, não dá desânimo. O que dá desânimo é o Espírito da carne, o Espírito de vida. Às vezes você tem saúde, você tem tudo, mas você tem um desânimo terrível para abrir a boca e adorar o Senhor, principalmente para glorificar o Senhor. O Espírito Santo te anima a glorificar ao Senhor Deus. É por isso que os grandes avivamentos, os reavivamentos, como você queira, você vê as pessoas adorando a Deus e as coisas acontecem. Por quê? Porque exatamente o Espírito dá ânimo às pessoas para adorar o Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, em quarto lugar, a adoração a Deus dá glória a Deus e não busca glória. A adoração, veja bem, verdadeira, ela dá glória a Deus, não busca a glória. Porque a glória tem que ser dada ao Senhor, a honra é dada ao Senhor também, mas você recebeu um dom, você tem que ser honrado, porque a Bíblia fala que honra, honra. Só que você não deve ser adorado. Então é o que as pessoas fazem hoje. O líder recebeu um grande dom de profecia, de revelação, de tudo. De repente ele se torna uma pessoa adorada.
Já não é mais Deus que é adorado, mas é a pessoa que recebeu o dom. O dom é para a pessoa ser honrada por aquilo que recebeu, mas não é para ser adorada. Então a adoração dá glória a Deus e não busca a glória. Romanos capítulo 8, verso 31 e 39, deixa bem claro isso. As adversidades fazem com que nós glorificamos a Deus, não nos abatemos. Paulo dá uma receita de adversidade lá. Ainda que tudo esteja contra mim, os meus lábios jamais deixarão de louvar o Senhor. Jamais. Porque o dia que eu parar de louvar o Senhor, por causa de algum motivo pessoal, eu estou completamente perdido, irmãos. Porque sabe que é uma coisa? Quando você deixa de louvar o Senhor, você deixa de adorar o Senhor, automaticamente você entra naquele momento da apatia religiosa. O que é apatia religiosa? Você deixa de confiar em Deus, de crer em Deus e daquilo que Deus pode fazer em favor da tua vida e das tuas necessidades. E tem muita gente desse século 21 com apatia religiosa, já não crê mais em nada, porque deixou de ser um adorador, simplesmente é um participante do culto. Quem veio aqui nessa noite adorar a Deus? Até levanta a mão, mas não adora a Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? A adoração verdadeira demonstra o que Deus é para nós. Como Davi, o que Deus era para ele? Rochedo, casa forte, meu baluarte, meu escudo. Tudo isso era Deus para Davi. A mesma coisa são para os verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração demonstra o que Deus é para nós. O que Deus é para você? Simplesmente aquele que faz alguma coisa para você, de benefício? Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada, não. Pelo contrário. Ele não é aquele que quer ser simplesmente agradecido pelo que ele faz, mas ele quer ser agradecido pelo que ele é, o Senhor. Exatamente isso. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A adoração verdadeira demonstra tudo que Cristo é para nós. Se eu sou salvo em Cristo, o que Cristo é para mim? O meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu tenho que obedecê-lo. E nós temos que adorar ao Senhor. Irmãos, a coisa não é fácil, mas é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. A adoração verdadeira demonstra tudo que Cristo é para nós. Então o adorador está expressando para Cristo o que Ele é para aquela pessoa. Eu já contei para os irmãos aqui. Certa feita, eu dava aula numa extensão do Betel, e a igreja lá era uma igreja que na época para mim, veja bem, eu tinha uma certa restrição, e de repente uma pessoa veio orar comigo, a irmã falou assim, vamos ter um período de oração para esperar os alunos chegar, tinha chovido bastante, a barra funda lá estava toda cheia d'água, aquela coisa toda, e de repente aquele irmão veio do meu lado, na camiseta regata, todo tatuado, aquela coisa toda, e me abraçou, quero orar com o meu professor. E ele começou a orar, né, e eu só, né, falei, Jesus querido, né, e ele orando ao Senhor. Daí a pouco eu olhei assim, as lágrimas descendo, Deus falou comigo assim, João, você vê a aparência, eu vejo o coração. Irmão, aquilo me quebrou no meio. Falei, Jesus querido, rapaz, está adorando a Deus, orando, e eu estou fazendo aqui acepção de pessoa, né? Às vezes você olha a pessoa assim, quietinha no canto, né? Você fala assim, mas ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. Ele está adorando a Deus como deve ser adorado. Só que as pessoas, às vezes, fazem acepção desse tipo de pessoas. O que eu aprendo aqui nessa questão mais ainda? A adoração verdadeira demonstra que o Espírito Santo faz em nós. Você expressa, é por isso que nos avivamentos você vê as pessoas saírem marchando, pulando, né? Eu lembro uma época, né, nas igrejas, que era normal começar o culto, daí a pouco nos louvores, né, as pessoas saírem no corredor pulando, gritando, aquela coisa toda. Por que isso, irmãos?
É o Espírito Santo que comove a pessoa a fazer isso. Não é carne. Ó, cuidado que essa pessoa é carnuda. Não é carnuda não, irmãos. É o Espírito Santo que leva a pessoa a fazer isso. Eu já saí do normal já várias vezes também, irmãos. Já saí do normal já. Você quer permanecer no normal, mas você sai do normal. Por quê? Porque o Espírito Santo leva você a fazer isso. Agora não é todo momento não, é que nem profecia. Pegar a fila da profecia, cuidado, hein? Deus dá a profecia, dá, mas não é assim não é de pacote não. Aí é Kodak, é revelatório. Profecia, Deus entrega para você, é no metrô, é na rua, onde você estiver, Deus vai entregar para você. Se Deus quiser falar com você, vai falar onde você estiver, Ele vai falar com você. Não precisa você procurar não, Deus vai atrás de você. Há pouco tempo eu estava em casa, sozinho lá, depois chegou uma pessoa batendo a palma lá, eu vi que era irmã, ó irmã, a Cleide não está, não, mas eu vim orar para o senhor, pastor, vim orar para o senhor. No portão de casa entregou a profecia e foi embora. Eu não fui procurar, a pessoa foi na minha casa. Cuidado que você procurar a profecia, você vai levar uma profetada. Depois não vai dizer que foi Deus, não. Você deixou de adorar a Deus e você entrou exatamente na obra da carne. O que mais eu aprendi aqui agora nesse salmo, nessa questão da adoração a Deus? A verdadeira adoração a Deus. A adoração apresenta o perfil do adorador. Lucas capítulo 18, verso 10 ao 14, o fariseu e o publicano lá. A adoração apresenta o perfil do adorador. Lá em Lucas 18, 10 ao 14, você vai ver o fariseu e o publicano. Então você vai ver lá duas pessoas orando. E Jesus falou essa parábola exatamente para ensinar. O fariseu, cultua a Deus de si para si. Eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo, oro, jejum 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo. Ele ora, veja bem, ele adora a Deus de si para si. Eu estou adorando a Deus, mas eu quero também ser o camarada, eu quero ser o cara também. Isso não é adoração verdadeira. A verdadeira adoração despoja você de ser o que você é, para Deus ser glorificado através da tua vida. Deus faz com que você seja um adorador, aonde Ele vai ser glorificado através da tua vida. Então o fariseu cultua a Deus de si para si, cultua a Deus apresentando suas qualidades. Não sou como esse camarada não, eu faço um negócio diferente, eu sou um camarada. Aí é que entra a questão também, irmãos, das pessoas que são muito grandes hoje. Ele cultua a Deus apresentando suas qualidades. O publicano cultua a Deus com temor e tremor. Por quê? A Bíblia fala que ele nem ousava abrir os olhos. Nem ousava abrir os olhos. Ele ficava publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, publicano, irmãos, cultua a Deus com temor e tremor. Quando você adora a Deus em verdade e juízo, você adora a Deus com temor e tremor, porque você está diante de Deus e louvando e adorando o Senhor, porque nós temos que crer nas misericórdias do Senhor, mas também nós temos que respeitar ao Senhor. Lembra-se que eu estou falando exatamente do culto a Deus. Nós devemos cultuar a Deus como Davi cultuava ao Senhor. Davi nunca deixou de ser grato a Deus, mesmo perseguido várias vezes lá no deserto, não deixou de cultuar o Senhor. Outra coisa, o publicano cultua a Deus por suas misericórdias. As misericórdias do Senhor acabam sendo consumidas, é verdade. Então você cultua a Deus pelas misericórdias do Senhor que te alcançou durante a semana. Pastor, mas foi difícil. Foi difícil? Sem Deus tinha sido pior ainda. Sem Deus tinha sido pior ainda. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmão, um adorador não é um pedinte, mas um adorador admirador. Salmo 84, verso 1 ao versículo 5, Salmo 84. O adorador não é um pedinte, mas um adorador admirador.
Já citei o Salmo 84. O salmista chegou no templo, viu a andorinha, o pardal, só que ele falou assim: mas eu tenho o melhor lugar. Eu encontrei o altar do Senhor, eu encontrei o melhor lugar do que eles. Eles têm tudo de benefício de Deus, mas eu tenho a melhor coisa. O adorador, ele não está preocupado se a cadeira é de plástico, se o banco é de madeira, se a cadeira é almofadada. Ele está preocupado em adorar ao Senhor, porque a preocupação dele não está no local que ele está preocupado em adorar ao Senhor. O salmista, quando entrou no templo e olhou aquilo lá, falou assim: mas eu encontrei o melhor lugar, eu encontrei o teu altar, Senhor, Deus meu e Deus, Rei meu, Senhor dos exércitos, Senhor meu. Então o salmista diz assim: olha, ele é um contemplador, observador dos feitos de Deus. O verdadeiro adorador é um contemplador dos grandes feitos de Deus. Existe uma diferença nos evangelhos, porque quando você estuda os evangelhos, teologicamente, são chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João é o evangelho da igreja. Por quê? Porque o evangelho de João é diferente, é o evangelho da contemplação de Cristo. João não começa contando a história do nascimento de Cristo, ele começa falando da eternidade de Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele é o contemplador da majestade de Cristo, do Jesus Cristo Deus, aquele que veio ao mundo. Então, o adorador, veja bem, ele é uma pessoa contemplador, ele não é um pedinte, ele contempla os feitos de Deus. Seu coração e sua carne clamam pelo Deus vivo, como diz o salmista. E no Salmo 116, versículo 12, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para mim? Ele não fica pedindo, ele está dizendo: o que eu darei ao Senhor? Sabe, irmãos, o que nós temos dado ao Senhor na nossa adoração? É isso que Deus quer de nós. É de coração, eu estou dando, Senhor, o melhor que eu tenho é a minha adoração. Lembra que o pastor Antônio Cado contou do Namastê? Aquela criança se jogou dentro do balaio lá, do cesto, né? Como é que essa criança está fazendo aí? Eu estou me entregando para Deus. Não tenho nada para dar, mas eu tenho a minha vida. Esse é o adorador. Outra coisa que eu aprendo na questão da adoração verdadeira, irmãos: a chave para a verdadeira adoração é dar e não receber. Atos capítulo 20, verso 35, Jesus falou para Paulo: Paulo, melhor coisa é dar do que receber. Quando você é um verdadeiro adorador, você dá para Deus o que você tem de melhor. Receber é bom? É bom, irmãos. E precisamos receber de Deus muitas coisas durante o dia. Mas quando você está dando a Deus, você está sendo grato a Deus. Damos a Deus o que o seu Espírito nos deu. Você dá a Deus o que o Espírito Santo deu para você. Nada mais do que isso. O que os seus lábios professam de coração é que o Espírito Santo colocou dentro de você para você dar a Deus. Então não guarde esse momento de adoração a Deus como um momento de canseiro, de falar: nossa, que culto cansativo hoje. Não existe culto cansativo. Existe espírito cansativo, que é o espírito da carne. O culto a Deus é um culto alegre. O seu espírito tem prazer em ser um adorador. Então damos a Deus aquilo que Ele nos emprestou para cultuá-lo. Tudo que você faz para Deus é que Deus emprestou para você cultuar a Deus, para você louvar e adorar o Senhor. Damos a Deus porque temos certeza de que Deus nos recompensará. Nós damos a Deus na certeza que Ele vai pedir e dar-se-vos-á. Eu estou dando a Deus, então com certeza Ele vai me recompensar. Quando você faz alguma coisa esperando a recompensa de alguém, você está perdendo seu tempo. Mas quando você presta um culto verdadeiro a Deus, de gratidão, de sentimento, diante da luta, diante da prova, diante da dor, você vai ter a graça de alcançar de Deus, o favor de Deus para a tua vida e para a tua necessidade. Então damos aquilo que Ele nos emprestou para cultuá-lo. Damos a Deus porque temos certeza de que Deus vai nos recompensar, e Ele recompensa.
Pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e sem medida. Deus com certeza vai nos dar. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo na adoração, a certeza do adorador é que Deus nunca nos desampara. Hebreus capítulo 3, versos 17 e 18. Deus nunca nos desampara. Ainda que todos os elementos normais e previsíveis da vida se acabem, temos motivo para adorar o nosso Deus, como diz o versículo 17 de Hebreus capítulo 13. Ainda que tudo aquilo que esteja ao nosso alcance nos decepcione, como o profeta viu, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as malhadas sejam arrebatadas do curral, ainda que tudo, todavia, me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Tudo está contra você, louve a Deus. Tudo está a favor de você, glorifique e exalte a Deus e louve a Deus de gratidão. É essa a maneira que Deus quer de nós como verdadeiros adoradores a Deus. Então a vitória dos cristãos está na verdadeira adoração a Deus, como diz o versículo 18 de Hebreus capítulo 3. A vitória dos cristãos está na verdadeira adoração. Agora, irmãos, tem que surgir algumas perguntas para nós que cultuamos a Deus em espírito e verdade. Primeiro, precisamos avaliar o nosso culto fazendo a seguinte pergunta: se todos oferecessem se todos ofertassem ao Senhor como eu oferto, como seria a igreja? Se todos ofertassem ao Senhor. Primeira coisa, na questão da oferta. No Velho Testamento, as ofertas eram dadas para a viúva, para o órfão. A igreja hoje é pagar aluguel, pagar água, assim por diante. Outra pergunta tem que ser feita para nós: se todos orassem como eu oro, como o reino de Deus seria em atividade na igreja? Se todos orassem como eu oro. Ah, pastor, eu oro. Irmãos, orar em casa, orar no trabalho, orar dormindo, orar vigiando, orar, isso faz parte da vida cristã. Paulo diz: orai sem cessar. Agora, orar em comunhão, em comunidade, oração de koinonia. As pessoas já não têm mais esse sentimento de orar um pelos outros. Como é gostoso quando a gente reúne aqui na frente, na terça-feira, aquele momento de oração de mão dada, como é gostoso. Se todos orassem como eu oro, se todos fossem à igreja com frequência como eu vou, como as pessoas cresceriam espiritualmente? Tem pessoas que não podem vir à igreja constantemente, mas tem pessoa que pode. Ah, mas hoje eu não vou não. Cuidado com isso. O verdadeiro adorador, ele tem prazer. Você pega o Salmo 120 até o Salmo 134 lá, você vai ver que os cânticos dos degraus, como é chamado, eles iam louvando a Deus quando ia para o templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Nós hoje não temos esse princípio, irmãos. Esquecemos da verdadeira adoração a Deus. E por último, irmãos, todos servissem a Deus como eu sirvo, como seria a parte espiritual da igreja que eu congrego? Se todos servissem a Deus como eu sirvo, com gratidão a Deus, com reverência a Deus, com temor a Deus, com gratidão a Deus, se todos fizessem como eu faço. Eu pergunto se você fazer para você, não é para mim, você fazer para você. E para encerrar, qual é a causa do nosso louvor? Você louva a Deus porque precisa? Quem que não precisa? Agora louva a Deus porque precisa e louva a Deus também porque não precisa. Você está agradecendo a Deus, adorando ao Senhor. Irmãos, a coisa mais triste desse mundo é chamada ingratidão. E se tem um povo ingrato nesse mundo para com Deus, é os cristãos. Os cristãos são um povo ingrato para com Deus. Deus te deu vida, Deus te dá saúde, Deus te dá um trabalho, Deus te dá uma casa, e muitas vezes você não dá para Deus o que Ele merece, que é a sua gratidão a Ele, o seu louvor e a sua verdadeira adoração. Amém, irmãos?
Que Deus nos ajude a sermos adoradores sinceros, verdadeiros adoradores, pessoas que adorem a Deus com gratidão, irmãos. Não é por obrigação, não é por dever, não, é por gratidão. Adoro a Deus, louvo a Deus, porque eu sou grato a Deus. Irmãos, como isso é importante em nossa vida cristã, adorarmos a Deus em gratidão ao Senhor.